O tema de hoje é: a minha interpretação, ela pode me levar para a minha destruição. A maneira que eu interpreto ou entendo algumas coisas, se não estiver de acordo com aquilo que Deus, da maneira que Deus quer que eu interprete, isso pode me levar para a condenação. E eu quero ler um texto para vocês, de um livro muito importante. Ele é super curtinho, acho que é um dos livros mais rápidos para você ler na Bíblia, que é o livro de Judas. Tá? Não é, esse Judas que eu vou ler não é o Judas Iscariotes, amém? Posso ouvir um amém, amados? Não é Judas Iscariotes. E embora exista um apócrifo dele, mas não é isso que eu vou ler hoje. O que eu vou ler é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Amém? É o penúltimo livro da Bíblia, é o último, é o livro antes do Apocalipse. Então nós vamos ler Judas, capítulo 1, verso 1, tá? E vamos ler até o verso 8. Acompanhe aí comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Deixa eu parar aqui só para dar uma introdução. Eu acho, quando eu estava lendo isso, como eu achei assim, bonito que ele escreve. Ele coloca de uma maneira, ele direciona essa carta. Se você ler na sua Bíblia, Judas, ele tem só um capítulo. É só isso que ele tem. E é uma carta que ela está sendo direcionada. Não é uma carta assim para qualquer pessoa. Ele direciona. Ele fala assim: para quem que é essa carta? É para aqueles que foram chamados. Se você está aqui nessa noite, você foi chamado. Então, essa carta é para você. Amém? E ele fala assim: chamados, aí ele continua: amados por Deus Pai, você é chamado e você é amado. Amém? E guardados por Jesus Cristo. Se a Bíblia se resumir a isso, tá bom. Né? Você tem um chamado, você é amado por Deus e guardado por Jesus. Quem poderá te impedir? Não é isso? Amém? Ele é maravilhoso. E aí ele continua dando a bênção, né? Misericórdia, paz e amor, para que sejam multiplicados. Aí ele começa a carta no verso 3, propriamente dito. Ele diz assim: amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever-lhes, para escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Ele fala assim: amados, eu queria muito escrever outra coisa. O meu coração dizia assim: eu vou escrever para eles falando da salvação. Mas, ele fala assim, só que uma urgência veio até mim. Como se ele dissesse assim: Deus me incomodou de mudar o que eu ia falar aqui para vocês. Deus me incomodou para falar algo diferente para vocês, né? E isso tem a ver com a batalha que vocês devem permanecer pela fé. A batalha da fé. Sabe, eu vou continuar lendo, mas eu vou dar uma pausa. Essa palavra batalha que ele está usando aqui, no original, eu vou ter que ler que eu não decorei, mas no original grego é a palavra epagonizomai. É um nome bom para pôr num filho. Epagonizomai. Epagonizomai significa contender ou lutar. Só que epagonizomai, ela vem da raiz de uma palavra chamada agon. Agon era um lugar onde os gregos, eles tinham batalhas de guerreiros, né, com espadas, escudos, eram campos de batalha, e eles entravam ali na sua agonia, daí vem a palavra agonia, né, e eles entravam naquela agonia de não morrer nessa batalha, lutar pela vida, lutar como se fosse o último momento. E não era comum um servo de Deus, né, eu digo um apóstolo usar essa palavra. Então, essa palavra é muito forte. Ele está dizendo assim: quando você está batalhando pela fé, você tem que batalhar como se fosse pela sua própria vida. Quando você entra numa batalha espiritual, quando você ora por alguém, quando você clama, quando você enfrenta o mundo espiritual, você não pode entrar de qualquer jeito. Em outras palavras, ele diz assim: você não pode ser um cristão meia boca.
Posso ouvir um amém? É isso que ele está dizendo, tá? E aí, ele continua dizendo assim. Agora, por que ele está falando isso? Ele tem um motivo. Por que ele vai falar isso? Ele fala assim no verso 4. Pois certos homens, cuja a condenação já está sentenciada há muito tempo, eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu aqueles que não creram. E os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Esse livro de Judas, gente, ele é riquíssimo, com muitas coisas. Aqui eu poderia fazer um seminário só desse livro. Ele é muito bom. Mas aqui o Judas, ele foi incomodado por Deus para levantar algo que já acontecia desde aquela época, que é algo que eu e você hoje conhecemos como gnosticismo. Ou talvez você não conheça. Eu vou explicar o que é o gnosticismo, mas antes, esse problema ele estava acontecendo na igreja de Colossos, na igreja de Colossenses, na igreja de Laodiceia e na igreja de Epi alguma coisa, não lembro agora o nome, mas era alguma coisa assim. Mas enfim, eram nas igrejas, o apóstolo Paulo praticamente no livro de Colossenses, Hierápolis, perdão, a igreja de Hierápolis, o apóstolo Paulo, ele escreveu muito para os colossenses. O que acontecia? Naquele momento, né, a igreja de Cristo, né, ela começou ali na igreja de Atos, como você bem conhece, com a doutrina correta. Só que o diabo, gente, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Então ele precisava destruir aquilo. E ele já havia tentado matar os cristãos. Já tinha mandado, né, Nero matar gente. Enfim, já havia tido genocídios e genocídios. Mas o que acontecia? Os cristãos não paravam de ser cristãos. O povo multiplicava cada vez mais. O povo continuava a se converter e a igreja continuava a crescer. Então, o que o diabo fez? Ele começa a infiltrar pessoas dentro da igreja. Por isso que o apóstolo está dizendo assim, homens que já estão condenados perante Deus, porque o coração já porque eles profanam Jesus Cristo, eles entraram na igreja. E então começou um movimento que ainda hoje existe, que são os agnósticos, ou o gnosticismo. O que é o assim, eu não vou dar o altar do Senhor para falar da obra do diabo, mas mediante ao que eu vou pregar, eu preciso que você entenda um pouco só do que é o gnosticismo. Não tem como esgotar esse tema, amém? Então, é só para você ter uma pequena ideia. O gnosticismo, ele vem de filosofias, interpretações de filósofos gregos, que eles faziam um sincretismo entre coisas, coisas judaicas, cristãs, católicas, seitas místicas, ocultas, numerologia e cabala. Então, eles pegavam tudo que era um pedaço de cada coisa, eles estudavam e eles interpretavam aquilo como eles achavam que tinham que interpretar. Por exemplo, os gnósticos, eles acreditavam mais ou menos assim, que aquilo que está, por exemplo, o seu corpo, o que você faz com o seu corpo, ele não pode contaminar a sua alma. Então você é livre para fazer o que você quiser. Sexo ilícito, sexo com animais, você matar alguém, seja o que você fizer com o seu corpo, ele nunca vai contaminar a sua alma, porque a sua alma é de Deus e o corpo é para apodrecer. Então eles diziam que você era livre, porque assim eles interpretavam. Por exemplo, eles acreditavam que existiam seres espirituais, por assim dizer, que se chamavam aions. Esses aions,
eles eram seres espirituais que eles tinham poderes de Deus. E quando todos os aiões juntos se reuniam, viravam Deus. Esse era Deus. Então eles diziam que Jesus não podia ser Deus, porque Deus nunca iria entrar num corpo humano, porque o corpo humano é podre. Então Jesus era um aion. Estão entendendo o absurdo? E eles argumentavam assim, dizendo, por exemplo, o ouro, se você joga o ouro na lama, o ouro nunca vai ser corrompido pela lama, porque a lama não entra no ouro. Então era mais ou menos assim, o que você fizer com o seu corpo, então você está tranquilo. E isso, por exemplo, que levou Sodoma e Gomorra à destruição. Esses conceitos de prostituição, esses conceitos de... Estão me entendendo? Então, isso, gente, era uma coisa que acontecia muito. E Jesus, Deus, ele fala para Judas assim, eu sei que você quer falar de salvação, mas você precisa abrir os olhos das pessoas para que elas não entrem em conceitos gnósticos, que elas não entram em conceitos que são interpretativos. Amém? Então, quando nós estudamos um pouco a esse respeito, a gente começa a perceber que ainda hoje existem essas pessoas. Sabe uma coisa que os gnósticos faziam? Algo que você já deve ter visto em algum filme chamado autoflagelação. Eles pegavam aquele chicotinho e ficavam se batendo nas costas, porque como o corpo era podre, então eles achavam assim, para redimir dos meus pecados eu tenho que sofrer. Vocês sabiam que isso existe no Brasil? Nós estamos no Brasil, né? Mas no Brasil existe, na Quaresma, até pegar a cidade que eu li, fica em Petrolina. Em Petrolina, na Quaresma, eles vão para os cemitérios vestidos de branco, com capuz branco, sabe? Capuz branco, roupa branca. E eles, à meia-noite, eles vão nos cemitérios e ficam se chicoteando. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar isso. Fazem até hoje isso, como penitência. Então, são conceitos totalmente contra a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Se esses conceitos, que são absurdos, amém? Eles entram nas pessoas, então nós não conseguimos viver aquilo que o próprio Deus pede para Ezequiel escrever, que está em Ezequiel, capítulo 44, verso 23, que diz, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. O que o diabo tenta fazer de alguma maneira, fazer as pessoas acreditarem que o errado é o certo. E o certo é cafona. E o certo não é de Deus, não é o mais legal. Amém? Agora, o grande ponto aqui é que esses gnósticos, eles acreditavam que, assim, como chegou isso? Eles liam uma palavra, né? Eles estudavam e eles interpretavam aquilo que eles achavam. Só que a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a palavra de Deus, ela não é interpretada, ela é revelada. A palavra de Deus é revelada. Você não interpreta a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. É isso ou não é? Estou errado, é isso, amém? Então você não fica ali, mas, né? E sabe, esse tipo de conceito, queridos, foi mais ou menos o que o diabo fez ali no Éden, né? Tentando plantar e conseguiu plantar uma diferente interpretação em Eva. Se você lembra ali, Eva estava ali, então o diabo travestido de serpente, ele vem para Eva, né? E ele fala assim, então quer dizer que, né? A Eva fala assim para ele, de todas as árvores eu posso comer, não posso comer 10, porque Deus falou que eu morreria. Aí Satanás fala assim, mas espera lá, Eva, você me falou que Deus é um Deus bom, que Deus fez tudo isso para você. Você acha que Deus ia colocar uma árvore aqui? Eva, pensa comigo, vamos raciocinar comigo? Vamos pensar comigo, Eva. Deus é bom, não é? É. Deus te ama, não ama? Ama. Deus fez tudo isso maravilhoso, não fez? Fez. Então, Eva, tá no meu raciocínio? Se Deus te ama e fez tudo de bom para você, ele pôs essa árvore aqui no meio. Você acha mesmo que era para te matar? Ele te ama, você me disse.
É, você tem um ponto. Você tem razão. Sabe o que é, Eva? Vou te contar uma coisa. Essa árvore aí, na verdade, ela não vai te matar. Ela vai fazer com que você tenha os mesmos poderes de Deus. Agora pense uma coisa comigo, Eva. Não ia ser legal você poder ajudar a Deus? Você poder construir as coisas com Deus? O seu marido também? Aí não seria só um, seriam 3. Se um só fez tudo isso, imaginam 3. Eva, come do fruto. Estão entendendo como que é o argumento? Como que é a interpretação? Estão entendendo, amém? Então, é desta maneira que nasce o gnosticismo. Agora, eu não estou pregando aqui para vocês a questão assim, gente, se vê um gnóstico na rua, chuta que é macumba, não estou dizendo isso, tá bom? O que eu estou dizendo é que assim, esse tipo de conceito de você interpretar o que Deus está falando, isso pode te levar para a sua destruição. Porque às vezes, assim, eu posso interpretar um livro de um autor. Eu posso pegar um livro de um homem e interpretar. Eu posso escutar uma música e tentar entender o que a música está dizendo como homem. Amém? Para interpretar alguma coisa, eu tenho que usar as minhas funções humanas. Meu raciocínio humano, meu entendimento humano, meu intelecto humano. Só que a palavra de Deus diz que Deus é infinitamente mais do que eu. A palavra diz que os sonhos que ele tem são infinitamente maiores do que os que eu posso sonhar. Quer dizer, Deus é infinitamente maior do que eu, como um ser humano, posso pegar e interpretar o que Deus está dizendo. Eu preciso que Deus me revele. A palavra revelar significa tirar o véu, enxergar, entender o que Deus está fazendo naquele momento. Amém? A palavra de Deus em Deuteronômio 29, verso 29, fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Todas as palavras, amém? Então quer dizer, olha só, aquilo que Deus te revelou é seu. Se Deus falou, se Deus te revelou uma promessa, é sua. Se Deus te revelou algo que vem do coração dele, é para você fazer. Agora, tem coisas que ainda Deus não revelou. E se Deus não revelou, então é porque não é para você saber. Não tente descobrir isso. Você sabe, por exemplo, infelizmente, nós temos o livro, né, de Reis, fala a respeito de Salomão. Salomão, filho do rei Davi. Amém? Salomão, ele pediu para Deus, né, em conhecimento, lembram disso? E ele foi de fato, então, o homem mais sábio. Só que o que acontece? Salomão, ele se desvia no meio do caminho. Ele passa a adorar uma deusa, um demônio chamado Astarote, entre outros, né? E ele então começa a trabalhar para o mal. Tanto é que os satanistas usam escritos de Salomão nas invocações deles hoje, né? Então, só que Salomão, ele volta para Deus no final da vida dele em Eclesiastes. Eclesiastes é o Salomão já velhinho. Por isso que Salomão fala assim: tudo é vaidade. Porque ele foi vaidoso e pensou assim: eu sou muito inteligente. Eu posso superar eu posso mexer com o oculto, eu posso fazer de tudo, eu nunca vou me corromper. E aí lá, depois que ele perde, né, o reino fica quase que dividido. Um monte de coisa acontece. Então ele volta, ele fala: tudo é vaidade. Por quê? Porque ele se corrompe. Entende? Então, nós precisamos entender que tem o que Deus não te revelou ainda na sua vida. Se você está esperando uma promessa, uma cura, algo, não tente tentar interpretar o porquê Deus não fez. Acho que Deus não fez porque eu estou pagando por um pecado. Acho que Deus não fez porque eu não sou merecedor. Sabe, às vezes esse tipo de interpretação ele vai começar a te colocar numa dúvida que Deus é um carrasco. Se você não fizer tudo certinho, então Deus está te punindo. Então você tem que aprender, nós temos que aprender, queridos, que nós não temos que interpretar a Deus, nós temos que esperar que Deus nos revele a vontade dele. E para que a vontade dele seja revelada, eu preciso estar no centro da presença dele. Quando eu estou na presença dele, então ele me revela. Se ele achar que tem que me revelar, se ele também não achar que ele é Deus, eu não sou ninguém. E eu continuo a minha vida. Posso ouvir um amém? Então, você vê, agora, existia uma urgência, porque desde aquela época já existiam pessoas que vinham deturpar a palavra de Deus.
E nós vivemos isso ainda hoje. Eu não estou dizendo que existe, você vai atravessar a rua, vai encontrar ali a igreja dos agnósticos do 8º dia, ou algo nesse sentido, né? Embora tenha coisas nesse sentido, mas assim, o ponto é assim, que Deus está nos alertando. Essa carta é para quem é amado, para quem tem um chamado, lembra disso? E para quem é guardado. Deus está dizendo assim, cuidado com conceitos que deturpam a palavra de Deus, que às vezes sondam o seu coração. Cuidado, né? Por exemplo, quando você vai orar e você fala assim, Senhor, Tu me conhece, eu tenho feito a sua obra desde criança, eu tenho feito isso, aquilo, outro, Pai, eu mereço que o Senhor me dê tal coisa. Tem gente que ora nesse sentido, como se, tipo assim, Senhor, eu te servi, está na hora do Senhor me dar alguma coisa. Cuidado como você se coloca diante de Deus, para que você não seja agnóstico, para que você não corrompa. Lembra, a palavra de Deus diz assim, nós não somos merecedores de nada, só a minha glória te basta. Não é isso? A minha glória te basta, a minha presença te basta. E nós temos que ter esse tipo de conceito, e não achar que Deus está nos devendo. Caramba, Deus, o tal cara, aconteceu isso com ele, por que não aconteceu comigo? Ele nem é cristão. Querido, quem é você para questionar Deus? Então, cuidado com os pensamentos que sondam os nossos corações. Então, Deus alerta. Por que Deus alertou lá atrás, desde a época de Colossenses, né, que vivia aquele momento? Por que Deus alertou ali? Porque Deus sabia que isso ia se espalhar. Por quê? Porque o homem, ele quer uma justificativa para tudo. Por que o espiritismo é uma religião que de certa maneira cresce muito? Porque é uma religião que explica, tipo assim, por que eu brigo com a minha mãe? Porque na vida passada você era irmão dela e vocês brigavam muito. Por que meu braço é deficiente? Porque na outra vida você foi um soldado e uma bomba explodiu em você e agora você é deficiente, né? Mas a palavra de Deus diz em Hebreu que nós só morreremos uma vez. Até porque, para e pensa comigo, gente, se a gente está renascendo para ficar melhor, então Jesus Cristo morreu na cruz por quê? Por nada. Jesus Cristo morreu para nos redimir, amém? E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Acabou. Mas o ser humano, ele sempre quer uma explicação. Por que isso? Por que aquilo? Cuidado. Entende assim? Por que eu não tive filhos? Por que eu ainda não casei? Ou por que eu, né? Querido, a pergunta que você tem que fazer não é por quê. A pergunta é, você está na vontade de Deus? Se você está, então para de perguntar. Se você não está, Senhor, como eu venho na sua vontade? Porque aí você vai entender o que Deus tem para você. Quando você está me entendendo nessa noite? Amém, aleluia. Tem um versículo, na verdade, não é nenhum versículo, né? Deixa eu ver aqui. Versículo assim, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Ele veio, assim, a sua carne, ela corrompe o teu espírito, mas assim, sua carne vai ficar, mas o teu espírito vai para Deus. Mas o que nós fazemos aqui, sim, tem consequências. Então a gente não pode ser gnósticos, achar que Deus ele faz acepção, que Deus não me abençoou, ou que eu estou pagando por um pecado que eu cometi. Se você já se arrependeu do seu pecado, você não está pagando mais nada. Claro que eu entendo, sim, todo pecado gera uma consequência, amém? Todo pecado gera uma consequência, é lógico, né? Mas se você pagou o seu pecado, você remitiu, por mais que você sofra fisicamente, mas você está livre espiritualmente. Mas esse é o grande ponto. Então, o nosso coração, a nossa mente precisa não ser corrompida. Temos que ficar firmes na fé, firmes no propósito que Deus tem para cada um de nós. E para isso, eu quero usar um exemplo hoje, que se você é cristão há um mês, já leu 200 vezes esse versículo, mas ele é importante. Ele está ali em Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Amém? Nós vamos ler a respeito da história de um cego que você conhece, chamado Bartimeu. Amém? Nós vamos ler, vamos entender um pouco o que é não ser uma pessoa corrompida pela intenção do mundo ou dos outros. A palavra começa assim:
verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Deixa eu compartilhar uma curiosidade com vocês. Eu já li isso muitas vezes. E muitas vezes eu me perguntei, mas por que fala, né, que ele era filho de Timeu? Quem que era Timeu? Né? Ele, Bartimeu, filho de Timeu. Tudo bem que nas genealogias eles geralmente colocam, né, olha, filho de tal pessoa, tal, mas eu queria saber quem que era Timeu. Gente, eu pesquisei a Bíblia em todo idioma para ver se tinha alguma menção a Timeu sem ser essa. Não achei. Aí eu comecei a procurar historicamente. Tem um historiador do primeiro século chamado Flávio Josefo, não sei quem já ouviu falar em Flávio Josefo, e Flávio Josefo, ele escreve a respeito de Timeu. Né? Então, eu até anotei aqui para eu ler, para eu não falar bobeira. Eu vou ler para vocês. Ó. Timeu, pai do cego Bartimeu, que foi curado, fala assim, ele servia, Timeu, né? Ele servia a Israel numa unidade militar de Betel, e que quando ele se aposentou do serviço militar, ele se tornou muito bem sucedido na região onde ele morava, o pai de Bartimeu. Ele era um comerciante. Agora, com a chegada dos romanos na Palestina, aconteceu que os seus bens foram confiscados e a sua aposentadoria foi retirada. Né? E fala assim, que ele então se tornou um cidadão de revolta, ele começou a juntar as pessoas e se levantou contra a revolta contra Roma. E o que aconteceu, né? Então, os romanos, eles prenderam Timeu, foi perseguido, foi preso e foi morto, crucificado por conta do que ele fez. Não foi só Jesus que foi crucificado, tá, gente? Um monte de gente foi crucificado, né? E ele foi crucificado. E o que os romanos faziam com esses homens que levantavam revoltas? Eles iam nos filhos e alejavam os filhos para que os filhos não seguissem o exemplo do pai. Ou eles alejavam ou eles furavam os olhos. Por isso, e Bartimeu foi cego por conta disso, né? Obviamente, isso é um livro de um historiador, não está na Bíblia, mas eu acho que faz sentido pelo contexto que eu vou continuar lendo na Bíblia, né? Então, fala assim, vou ler de novo, tá, para voltar ao racional, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se ele, o mestre está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. No 52 diz, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. Ele não era cego de nascença, veja. Ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos entender isso. Bartimeu, ele estava num lugar que era saindo, né, da cidade de Jericó. Geralmente as cidades elas só tinham uma entrada. A mesma entrada era a mesma saída. Era uma portona, um portãozão, era o mesmo lugar de entrada e saída. Então Bartimeu estava num lugar estratégico para pedir esmolas, porque todo mundo que entrava ou saía, obrigatoriamente tinha que passar por ali. E me chama a atenção que, com certeza, alguém, em algum momento, falou de Jesus para este homem. E ele sabia quem era Jesus. Por quê? Quando ele começa a ouvir um barulho, Jesus com aquele pessoal, e ele descobre que é Jesus, então ele começa a gritar, mas, quer dizer, ele sabia quem era Jesus. Alguém já tinha falado para ele, olha, existe um homem, e ele não é qualquer homem, fala assim, ele é filho de Davi. Sabe o que significa ser filho de Davi?
significa que você vem da linhagem de reis, a linhagem messiânica, o Messias viria da linhagem de Davi. Então você ser um filho de Davi, era assim, não é uma pessoa qualquer. Se ele não for o Messias, ele tem pelo menos uma unção, ele tem. Alguma coisa tem neste homem. Então ele sabia, né, quem era Jesus. E aí então ele está ali cego, né? E aquele barulho, um barulho começou a chamar a atenção dele. É que nem quando passa uns policiais na frente da sua casa, você vai, né? Você chama a sua atenção, mais ou menos isso. Então ele começou e aí ele talvez perguntou, mas o que está acontecendo aqui? Quem está acontecendo? E alguém falou, não, é Jesus. O quê? Jesus. E aí você vê aqui, aí começa. No verso 47, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, por que ele coloca Jesus de Nazaré? Eu já preguei sobre isso, mas enfim, tinham muitos Jesus, mas Jesus de Nazaré identificava que, né, ele era um nazareno, que ele era, né, Jesus, né, que ele era o Messias. E aí fala assim, e ele começou a gritar. Ó, e me chama a atenção como ele grita. Olha como ele grita. Ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala assim, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo assim, Jesus, eu reconheço que você é rei. Está entendendo? Eu reconheço que você é rei, que você é da linhagem que vem o Messias. Eu sei quem é você. Jesus, eu sei quem é você. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é assim que ele grita. E aí, os gnósticos, no verso 48, começam a dizer assim, cala a boca, fica quieto. Porque você imagina, tinha um monte de gente seguindo Jesus ali. Eu imagino que também devia ter um monte de bajulador ali, como todo, né? Então devia ter gente bem vestida, perfumada, ali andando com Jesus, tudo alinhado, uma galera. E de repente tem um mendigo que não tinha nada para oferecer, a não ser mau cheiro. Com todo respeito à palavra. Ele não tinha nada. Ele tinha o corpo dele podre, mau cheiro, cego, desprezado. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a olhar para ele, cala a boca. Se eu que sou todo limpinho, bonito, cheiroso, Jesus não está parando por mim, vai parar por você que você é um Zé Ninguém? Não vai. Você não é ninguém. Cala a tua boca, para de falar que está incomodando. Para de falar que Jesus Cristo é rei, que você está incomodando. Para de pregar para as pessoas virem para a igreja, que você está incomodando. Para de postar no Facebook as coisas de Jesus que você está incomodando. É isso que eles dizem. Vai fazer projeto de 40 minutos durante a semana num Covid, vocês são loucos. Sou louco por Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer sim, vai ser bênção. Amém, é isso. Agora, enquanto as pessoas, não faz, tem que ficar em casa, não sei o quê, para de falar de Jesus, para de orar, sua vida é uma lástima, você ora, não acontece nada. É isso que as pessoas querem que você acredite. Porque a interpretação delas é que aquele que busca Jesus é um fracassado. Essa é a interpretação delas. Mas a nossa revelação é que a salvação vem dele. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? A revelação vem dele, a salvação vem dele. E eles diziam, cala a boca, fica quieto. Né? Mas aí, algo surpreendente acontece. Jesus, ele para. Ele para. São poucas vezes que você vê Jesus parar. Jesus para com a mulher do fluxo de sangue. Lembram disso? Né? Poucos momentos Jesus para. Mas aqui ele para. Um clamor de alguém que tem no coração a verdade faz o rei parar. E ele para. Ele para e ele fala assim, trazem ele aqui. Chamem ele. Tire ele de lá. Tire ele de lá. E aí então, talvez até os mesmos que mandaram ele calar a boca, falaram,
Levanta aí, o mestre está te chamando. Né? Chegou. Eu fico imaginando, querido, o grito de Bartimeu. Ele começou a gritar ali. Deve ser um grito semelhante a uma mãe que vê um filho internado no hospital. E ela grita, e ela clama a Deus para que o filho levante de lá. É igual uma mãe que tem um filho preso. É igual a um pai que está desempregado e está devendo tudo. E ele olha a geladeira, não tem mais nada para comer. Ele tem filhos para alimentar. Esse era o grito de Bartimeu. Tem coisas que você grita em desespero, só que o seu coração é puro e o rei para por você. Porque a palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. E ele começa a gritar e mandam chamar, vem, eu chamo ele aqui. E aí diz assim, que no verso 50, fala assim, lançando a sua capa para o lado. Essa capa, eu já vi uma foto antiga de escavações, capas de mendigos, era uma capa grossa, tipo uma lona grossa, dessas que a gente põe na picape assim, para os ricos que tem picape, né? Coloca na picape, né? E é uma capa que era meia verde preta, assim, verde marrom, assim. Essa capa, os mendigos, eles usavam para se proteger do frio, da chuva e das tempestades de areia que vinham do deserto. A capa do mendigo era a proteção dele, era a salvação dele, era a garantia de vida dele. Mas a gente vê que na hora que Jesus chama ele, que a primeira coisa que ele faz, ele joga a capa. Ele fala assim, não preciso mais de você, porque agora eu tenho o meu rei. Amém? E ele se levanta. E ele vai, e aí então chega uma hora decisiva que é aprovar o coração dele, e aprovar qual que era a intenção do coração dele. Aí Jesus pergunta assim para ele, o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta absurda, certo? O cara era cego. Mas ele pergunta, por quê? Porque ali ele podia responder muita coisa. Ele podia dizer assim, Senhor, a minha vida inteira eu fui humilhado, eu quero vingança. Eu quero que morram todos aqueles que me perseguiram. Senhor, eu quero que eu seja rico e possa humilhar as pessoas que me humilharam. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero poder, prender todo mundo que cuspiu em mim. Eu quero que todos aqueles que perseguiram e mataram meu pai, morram igual morreram meu pai. Mas o que ele diz? Senhor, eu quero ver. Em outras palavras, o meu coração não guarda mágoa de ninguém. A única coisa que eu quero é ter a oportunidade de ver e viver a minha vida. Eu quero voltar a viver a minha vida. Quantos dizem amém? Aí Jesus diz assim no último verso. Então vá. Pode ir. A sua fé te curou. E o mais fantástico, este homem, né, dizem, o Flávio Joséfo diz que ele ficou cego próximo dos 18 anos, esse Bartimeu. Ele já era quase homem, né? Digo adulto. E ali ele já devia ser homem de muitos anos, né? Ele deve ter ficado pelo menos uns 20 anos ali sentado. Balançando a caixinha dele, pedindo moeda. 20 anos, talvez ou mais. Sentado ali. E aí, Jesus cura ele. Fala assim que imediatamente ele recuperou a visão e fala assim que ele foi seguir Jesus no caminho de Jesus. Ele não foi fazer outra coisa. Ele foi seguir a Jesus, gente. Sabe o que é isso? É alguém que tem na mente dele a verdade revelada do Senhor. É alguém que não fica questionando a Deus por que eu fui cego. Ele não chegou ali para Jesus e falou assim, Jesus, olha, eu queria entender por que eu fui cego. Eles me cegaram, não merecia, Jesus. Ele não foi fazer isso. Ele falou assim, Senhor, tudo bem, eu aceito. Se aconteceu isso foi porque Deus permitiu, porque não existe nada que Deus não permita. Deus permitiu, tudo bem, mas se o Senhor está me perguntando o que eu quero hoje, eu só quero ver. E é que ele não disse, mas a resposta inteira é assim, Senhor, eu só quero ver porque eu quero andar com o Senhor, só isso. Eu quero ver porque eu quero andar com o Senhor. Quantos estão me entendendo essa noite?
Agora nós começamos a entender por que lá no livro de Judas, o primeiro livro que eu li hoje, Deus ele tinha uma urgência para que Judas escrevesse aquilo. O próprio Paulo para Colossenses escreve algo semelhante também. Ele fala assim, olha, vocês que são os meus filhos, vocês que têm um chamado, vocês que são amados do meu Pai, vocês que são amados de Deus e são guardados por Jesus, vocês precisam entender que a sua mente não pode ser uma mente gnóstica. Você não pode ficar, deixando que frutos no seu coração tomem raízes e que não são de Deus. Você não pode permitir isso acontecer. Não interprete o que Deus está fazendo. Não acha que alguém ficou doente porque Deus quis que ficasse, porque desviou da palavra, ou porque xingou a mãe. Querido, você não sabe. Posso ouvir amém? Nós não sabemos. A nossa mente é assim, Senhor, tenha misericórdia da vida do meu irmão, para que ele saia dessa situação. Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa que está passando por aquilo. Pai, me envia como um instrumento de bênção, de cura, de sei lá, Pai, me usa para as vidas dessas pessoas. Amém? É desta maneira que nós, como igreja, quando eu digo nós como igreja, eu digo nós como igrejas de Cristo, nós que estamos com Cristo, amém? Nós como igreja avançaremos. É desta maneira. Então, não esqueça que você é servo do filho de Davi. Filho de Davi, você é servo. Você está debaixo da autoridade, da unção dele. Está debaixo dele. Estamos debaixo dessa autoridade. E essa autoridade me protege quando eu não permito que a minha mente, que os meus pensamentos vivam por interpretação. Se tem algo na sua vida que você não está entendendo o que está acontecendo, se tem coisas que você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo por que isso não está acontecendo por mim, por que não aconteceu comigo ainda, por que está tão demorado, é um momento de você não ficar tentando deduzir por você apenas, mas chegar ali e dobrar seu joelho, falar assim, Deus, Senhor, Pai, eu estou me sentindo angustiado com essa situação e eu não sei o que fazer. Pai, me revela, me ajuda, fala comigo, revela a mim, para que eu possa saber como avançar. Mas eu não vou ficar ali tentando justificar por que eu estou vivendo isso. Porque, presta atenção, isso seria já uma outra palavra, mas só para você entender. Quando você começa a tentar justificar as coisas, então nasce em você um espírito de rebeldia, porque você acha que Deus foi injusto. Quanto está me entendendo essa noite? Te nasce um espírito de rebeldia, você começa a ficar rebelde, você começa a achar que Deus não é com você, mas aí é uma ministração para outro dia, amém? Mas eu quero finalizar hoje dizendo assim para vocês, que Deus é justo, Deus ele é fiel, amém? E Ele está conosco neste lugar nessa noite. Ele está na sua vida, Ele habita em você. Ele está em você todos os dias, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus, amém? Nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, Senhor. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus, amém, Senhor. Cada um de vocês, eu quero que você, o louvor pode ficar aí embaixo por enquanto, eu quero que você ore também, em nome de Jesus. Eu quero que você sonde o seu coração hoje. Se você chegou hoje ou nessas semanas, se estava na sua cabeça pensamentos que diziam para você que não era justo alguma coisa na sua vida, que alguma coisa não estava acontecendo direito, ou algum pensamento gnóstico, sabe, que confronta a Deus, que estava talvez tentando dominar você, nessa noite, querido, sabe, entregue isso ao Senhor. Você é livre, se quiser ajoelhar, quiser vir no altar, quiser ficar onde você quiser, mas fale com Deus e fale assim, Senhor, me faz ser limpo, Senhor, me faz ser limpo de pensamentos que tentam me convencer que a sua obra não é tão boa
boa assim, que o Senhor não é tão bom assim, ou que o Senhor está fazendo acepção de pessoas. Senhor, talvez você estava questionando, mas Deus, eu só quero te servir, eu só quero fazer tal coisa, mas ainda não consegui fazer, tem alguma coisa errada. Pare de questionar, em nome de Jesus, entregue a Deus, fala assim: Senhor, a vontade do meu coração é fazer isso, porém a sua vontade está acima da minha vontade, e eu estou sujeito à obediência. O Senhor é minha autoridade máxima. Então, Senhor, faça em mim o seu querer, faça em mim a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nesse lugar, nós oramos nessa hora, Senhor. Pai, tira dos nossos corações, tira da nossa mente, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo, Deus, que começa a trazer em nós pensamentos de questionar, pensamentos, ó Deus, de dizer ao Senhor que o Senhor não é justo, que o Senhor não está sendo íntegro, pensamentos que dizem que eu não mereço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te servir, queremos fazer a sua vontade, Deus, e nessa noite, Deus, tira de nós o que não é seu e coloque em nós uma porção nova de fé. Multiplica a fé, Pai, daqueles nessa noite que estavam com a sua fé cansada. Multiplica a fé daqueles que estavam, Pai, com dificuldade de permanecer na sua presença, com dificuldade de buscar ao Senhor. Pai, devolve, Pai, para aqueles a intimidade do teu Espírito, aqueles que já tiveram a intimidade com o Espírito Santo, já foram cheios do Espírito, já foram cheios da graça. Deus, comece, Pai, na sua vontade, a permitir que eles percebam que o teu Espírito nunca saiu deles, mas o que saiu foi a atenção deles ao teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que a vitória vem do Senhor, a vitória vem de ti, Deus, em nome de Jesus.